hoje somos trio, mais trio com eu, Lulu e grande Gil. amigo Gil Rodrigues, do Brasil, né? Muito Olá, prazer. olá a todos. Obrigado pela presença, pelo convite de vocês. Uma alegria estar aqui. Eu já ouvi sua história por muito tempo. Hoje, finalmente, encontrei você. Então, é um grande prazer nós recebemos aqui na China o nosso grande amigo Gil Rodrigues. Ele é fundador do Centro de Cultura Oriental Shaosheng, lá em São Paulo, e também é o fundador da escola Chen Jiagou de Taiji Quan Brasil, né? Exatamente. Para mim também é uma grande alegria, uma grande honra poder voltar à China, né? Faz 4 anos que eu não retorno à China. A gente viveu aí um período muito difícil, né? No planeta, não só aqui na China, não só no Brasil, mas no mundo inteiro por conta da pandemia. Então, para mim está sendo uma alegria imensa poder estar de volta na China, um país que eu amo demais, de uma cultura que eu admiro muito, de um povo que é muito, muito gentil e amável como os brasileiros. E estar de novo ao lado da minha querida irmã Silvia é um prazer enorme, assim como conhecer também o Luiz, está sendo uma grande alegria. Então, deixa eu me apresentar um pouco o Gil Rodrigues. Ele não é só um professor de Taiji Quan ou Kung Fu, mas também é um grande conhecedor, um grande sábio da cultura chinesa, né? Como o Confúcio disse que sempre uma grande alegria receber amigos de longe, é o mesmo caso, né? Hoje receber você do Brasil, chegando do Brasil, né? E você pode nos explicar um pouquinho para os amigos saberem um pouco sobre o Taiji Quan ou Kung Fu? Quando você começou? Claro, posso sim. Primeiro, acho que é importante dizer que eu sou do interior, sou do nordeste do Brasil. Ali daquela região tem Bahia, Salvador. Eu sou de Alagoas, um estado chamado Alagoas, mas eu sou de uma aldeia muito parecida com Zhangjiakou, de uma aldeia muito pequenininha. Meus pais trabalhavam ali com plantação de mandioca, a gente falou do inhame, né? Plantação de mandioca, e foi lá que eu vivi uma parte da minha infância, sem televisão, não tínhamos televisão em casa, eram casas muito simples. Depois minha mãe decide ir para São Paulo, para que os filhos pudessem estudar, fazer faculdade, ter uma condição de vida melhor. E aí quando eu chego em São Paulo, ali quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu me lembro que a minha avó tinha uma televisão. E aí eu assisti pela primeira vez um filme de Kung Fu. Qual filme? Eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro, isso foi em 1984, mais ou menos. Tinha algum ator, né? Bruce Lee ou Jet Li? Eu acho que não era nem Jet Li nem Bruce Lee. Pode ser Jack Chan, porque eram filmes da Shaw Brothers, filmes antigos da indústria de Hong Kong. Exatamente. Mas eu me lembro que a cena que me marcou eram 2 espadachins na beira de para mim era o mar, mas depois eu descobri que não era o mar, era o Rio Amarelo. Assim, na margem do Rio Amarelo, lutando com espadas. E eles tinham cabelos com tranças e aquela roupa chinesa longa. E eles lutavam com espadas e de repente eles davam um salto e começavam a lutar no ar. E eu, criança, ficava olhando aquilo e falava, eu quero aprender a fazer isso aí. Porque eu, na minha cabeça, o que eu imaginava era assim, se eles estão lutando lá em cima, no ar, com as espadas, é porque eles treinaram muito. Então aquilo é possível de fazer. Não é possível. Isso é filme. Isso é filme. Mas eu era uma criança, eu achava que aquilo era possível. Não é possível. E eu fiquei pensando, não, se eu treinar muito, eu vou conseguir fazer isso. Depois eu percebi que não, né? Que não era possível. Isso gera a sua curiosidade, né? Exatamente. Então foi a partir do cinema chinês, que eu despertei essa curiosidade. Eu acho que teve essa coisa da afinidade, né? O filme me chamou para aprender Kung Fu e só depois de muito tempo, ali quando eu tinha, acho que 13 anos de idade, que eu entrei numa escola de Kung Fu. Meu primeiro professor era um japonês.
um brasileiro, mas de família japonesa, que começou a me ensinar as primeiras coisas de Kung Fu. Mas antes eu já tinha feito muita coisa em casa. Já tinha assistido Bruce Lee, tinha comprado o Nunchaku, sabe? Sim. Shoryuken. E tinha aprendido sozinho em casa. Você aprendeu sozinho? Vendo o Bruce Lee. Mas é perigoso, né? Sim, machuquei muito. Os meninos são assim mesmo, né? São, né? É corajoso, até hoje, né? Até hoje. Mãe de menino sabe como são os meninos, né? Então, acho que isso do cinema me levou para o Kung Fu, me levou para uma escola. E aí, a partir das minhas primeiras aulas de Kung Fu, logo eu já senti um interesse pela cultura chinesa. Eu queria entender mais sobre a civilização chinesa. E aí eu fui estudar um pouco de budismo, um pouco de confucionismo, um pouco de taoísmo. Então, Confuci, Lao Tzu, Xuanzi, todos esses grandes pensadores. E assim, eu era muito jovem, né? Então eu lia Tao Te Ching e... Em português? Em português? Mas, sabe, quando... quando a gente é jovem, é mas difícil eu de continuava... entender. Aí lia Confúcio e falava, que bonito isso, mas precisava de um pouco de... Conhecimento, de né? maturidade. Mas isso foi importante para mim. Aí depois veio o meu interesse pela língua chinesa. Que aí eu queria aprender a falar chinês. Eu me lembro que com 14 anos eu comecei a fazer minhas primeiras aulas de mandarim. De mandarim. Com uma professora aqui da China que foi para o Brasil. É porque em São Paulo tem uma grande comunidade Muito chinesa. grande, muito grande. São Paulo acolheu a comunidade chinesa, assim, muito grande. Sim. Então você é realmente um menino muito curioso. Muito curioso. E assim, eu não falo chinês, sigo com esse meu desejo e com essa minha curiosidade, quero aprender mais. Eu entendo muito bem, consigo entender, então eu escuto as pessoas falando, eu consigo entender, mas ainda me falta... De falar, né? Falar, exatamente. Realmente uma grande afinidade com a China, com a cultura chinesa. E como é que você, do Brasil, de São Paulo, chegou e encontrou essa sua paixão pelo Tai Chi Chuan, e especialmente da família Chen? Eu já estava fazendo Kung Fu, já dava aula de Kung Fu ali com os meus 16 anos. E eu comecei a me questionar, de novo, curiosidade, né? Um menino curioso. Eu fazia Kung Fu e eu falava, não pode, eu não acho que o Kung Fu é só essa coisa dura, do soco e do chute. Eu pensava, tem que ter alguma coisa a mais. Eu comecei a pensar, lendo livros... Mais suave, né? Deve ter alguma coisa do Qi, do Fadin, que a gente fala. E aí eu ficava lendo nos livros e fazendo Kung Fu e ficava pensando... Qual é essa outra coisa? Como é que eu treino essa outra coisa? Na sua época tinha muitos livros sobre isso? Poucos livros. Em português? Em português. Tinham 2 livros nessa época, em português. E aí eu comprava tudo que tinha em português, eu comprava. Só que eu lia os livros e ficava pensando, onde é que eu vou encontrar esse treinamento que manifesta mais suavidade, que manifesta mais o Qi, que me leva a entender como é que eu desenvolvo a minha energia. E aí comecei a treinar sozinho, pelo livro, Qigong. Comecei a fazer Qigong, e aí respiração, para tentar entender como a energia caminha pelo meu corpo. Aí apareceu o Tai Chi Chuan na minha escola. Um professor começou a dar aula de Tai Chi Chuan. Eu falei, eu acho que é isso. É brasileiro ou chinês? Japonês. Japonês. Tá. Brasileiro ou japonês. É o que você queria aprender, isso, né? exatamente. E falei, vou experimentar o Tai Chi Chuan. Só que eu tinha 16 anos. E eu comecei a fazer Yang Tai Chi. Da família Yang. Família Yang. E era lento, assim. E eu com 16 anos, eu queria fazer coisas rápidas. Então, para mim, foi muito difícil. As primeiras aulas foram muito difíceis, porque eu achava lento, mas dentro do meu coração tinha assim, um desejo de eu quero fazer, eu quero aprender, porque eu preciso entender como funciona
o Qi, como é que o Qi se manifesta no meu corpo? Sim, sim. Entendeu? Isso também eu queria saber, porque como brasileiros, né, quer coisas mais ritmado e Mais animado. Sim, mais é um rápido, né? exercício muito calma, né? E como é que vocês, né, encontraram, se conheceram? Então, Silvia, você sabe que tem uma outra coisa? Eu era muito mais ansioso do que eu sou hoje. Sempre fui muito ansioso e um pouco nervoso. A gente no Brasil fala pavio curto. E aí o Tai Chi me ajudou a controlar Acalmar. a ansiedade e essa coisa da impaciência. Então isso também me ajudou a seguir no Tai Chi. Então por mais que eu fosse jovem, eu tinha essa curiosidade pelo Chi e eu percebi que o Tai Chi foi me acalmando, me deixando mais sereno. Eu segui fazendo Kung Fu, fiz as duas coisas durante um tempo. Mudou seu caráter, né? Mudou assim, me levou para esse lugar. Eu nem sei, Luiz, se mudou o meu caráter, mas talvez o Tai Chi tenha me mostrado que existe uma coisa em mim que eu precisava acalmar. E aí o Tai Chi me deu isso. E aí eu fiz aí parei o Kung Fu, segui só com Tai Chi Chuan, com esse professor, durante, quase 25 anos. Dei muitas aulas de Yang Chi Tai Chi, da família Yang. Mas eu tinha uma outra curiosidade, menino curioso, eu lembro disso. Eu queria entender, aí eu mudei a pergunta, assim, eu queria entender como é que o Tai Chi é uma arte marcial. Eu falei, é lento? Como assim? Como é que isso é Wushu? E aí eu comecei a ler livros e pesquisar, e aí eu li que tinha uma família de Tai Chi, Chan Tai Chi, que era a primeira escola, que foi a primeira família que criou o Tai Chi Chuan. E que essa linhagem de Tai Chi conservava ainda os aspectos de luta. O Tui Shou, que é o trabalho em dupla, o San Shou, que é um treino mais semelhante ao Sandá, ao boxe chinês. E aí isso me despertou um outro desejo. Eu falei, não, eu quero aprender Tui Shou, eu quero aprender San Shou, eu quero entender o Tai Chi como arte marcial, entendeu? E aí eu fui pesquisando, encontrei um professor em Taiwan primeiro, fui para Taiwan. Foi? Fui para Taiwan. De Taiwan primeiro? Primeiro para Taiwan, mas era um professor de Yang Chi Tai Chi. Conheci, gostei, um professor que já tinha 84 anos, muito forte, inclusive. Você é realmente uma pessoa que segue em seu sonho. Nossa, sou muito... Coloca em prática. Fala da sua experiência na China. Minha primeira vez... Eu tenho curiosidade também. Nossa, Luiz, assim, primeiro foi a realização de um sonho de criança. Porque lembra que eu assisti filmes, né? Aí tinha filme que aparecia Shaolin Si, Templo Shaolin. Aí eu via eles treinando e falava, algum dia eu vou visitar a China. E aí, em 2005, antes das Olimpíadas, uma outra escola, uma escola de Yang Tai Chi, estava organizando um grupo para visitar a China, para celebrar os 80 anos do mestre Yang Zhengdu, que é um grande mestre de Tai Chi, lá de Shanxi. E aí eu falei, nossa, vai ser bom, vou junto, que assim eu não chego sozinho na China, e depois vou para Vila Shen. Esse era o meu projeto. Vou fazer uma parte com Tai Chi Yang, depois fico mais 20 dias, pego um trem e vou para Vila Shen. Consegui falar com um professor na Vila Shen, o primo do meu Shifu, Chen Bin, e vim para a China a primeira vez. E eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei muito emocionado. Assim que eu desci do avião e olhei o aeroporto e falei, nossa, eu estou na China, realizei o sonho. Só que a minha emoção maior foi quando eu andei na muralha. Quando eu caminhei ali na muralha, aí eu fiquei muito emocionado. Eu lembro que eu até chorei, eu andei sozinho assim. Emocionado. Com vergonha de chorar na frente das pessoas. Aí eu fui longe assim, porque eu estava muito emocionado. Eu pensei,
um menino lá de Alagoas conseguiu chegar na China para realizar um sonho de infância. Então, isso para mim foi muito... E eu tô falando agora, eu tô emocionado agora. Então, isso para mim foi muito especial. Sim. Aí eu vou 2005 a 15. Você só foi à aldeia? 2014, Primeira visita à aldeia, né? um dia só. Eu fui, olhei a escola e falei, é aqui. Porque eu já tinha visto o vídeo do meu chefu Chen Zetian. E eu vi ele fazendo Taolu, né, as formas, e vi ele fazendo o Tui Show, lutando. Eu falei, uau, é ele mesmo. E aí encontrei ele no Facebook, no WeChat, e comecei a falar com a ajuda de uma amiga chinesa, taiwanesa, que me ajudou a falar com ele. Ele me disse, olha, eu vou para a Argentina no mês tal. Eu vou para a Argentina em maio de 2015. Vai lá me conhecer. Aí fui. O seu primeiro encontro foi na Argentina. Foi na Argentina. E você é o 21º discípulo do... não é só discípulo, mas é sucessora do seu chefu, né? Um grande mestre da... Eu sou 21ª geração da família Chen. Que para mim é uma grande honra, me tornei discípulo do mestre Chen Zetian. O que significa para você? Dia 13 de dezembro de 2015. Para mim significa que eu assumo um compromisso com ele de transmitir o Shan Tai Chi para os brasileiros. E para quem mais quiser. Para o seu filho também, se ele quiser. Muito obrigada. E então, você criou e trouxe ou levou a essa escola Santiago isso. para o Brasil? Aí eu fundei em São Paulo, com a primeira vez que o meu mestre foi a São Paulo, em 2016, nós fundamos a escola com a presença dele. Ele foi ao Brasil, a São Paulo, deu um seminário e fundou a escola em São Paulo. Qual é a relação entre esse Centro de Cultura Oriental Shaosheng e a escola Santiago de Taichuan? Ótimo. O Centro de Cultura Oriental é uma iniciativa que foi fundada por mim, pelo Márcio e pelo Rômulo, que está aqui comigo, em Pequim. E o nosso desejo sempre foi assim, a gente não queria só montar um Wuquan, eu não queria montar uma academia de Tai Chi. O que a gente queria era montar um centro de cultura que pudesse aproximar os brasileiros da cultura tradicional chinesa. Do Wushu, da acupuntura, da medicina chinesa, da língua chinesa, da música chinesa. Então, da cultura do chá, Vocês dão aulas de cursos? Sim, tem cursos, palestras. Então, tem palestras também sobre Lao Tzu, sobre Kongzi, sobre Xuanzi. Então, é um espaço de brasileiros, amantes da cultura chinesa, que tem a missão de aproximar os brasileiros dessa cultura que a gente tanto ama. E o que você está fazendo também é o que a gente está fazendo agora pois na é, China. veja só né? que sintonia. Estamos estreitando a nossa relação através de divulgação das matérias Que culturais, maravilha, né? Parabéns, muito bom, muito bom. E então, para quem quiser saber sobre a cultura chinesa, como é que eles podem procurar vocês nesse centro e escola? Então, fisicamente a gente está na Rua Jaguaribe, 466, Santa Cecília, bem no centro de São Paulo. Tem uma estação de metrô chamada Santa Cecília, linha 2 vermelha, muito fácil de chegar. E a gente está nas redes sociais também, como Shaosheng Cultural. @Shaosheng Cultural, no Facebook, no Instagram e no YouTube também. E quantos alunos tem agora? Olha, agora a gente deve estar com 150 alunos, acredito. E quantos mais ou professores tem? Nós temos eu como professor de Shan Tai Chi, o Márcio como professor de Tanlan Chen, e temos instrutores, né? Temos mais ou menos aí, acho que 8 instrutores para as duas modalidades. Né? É grande.
Então, então, este ano você voltou para a China. Qual o seu objetivo desta viagem? Esse ano, o meu objetivo é poder reencontrar a minha família aqui na China, lá na Vila Shen, e poder seguir os meus treinamentos com o meu mestre. O meu mestre estava no Brasil, né? Agora, em novembro, ele estava em São Paulo, ele foi para o Chile, foi para a Argentina, foi para o Brasil, foi para a Bolívia. Então, todos esses países, eu também estava com ele. Eu acompanhei ele em todos esses lugares e agora é o momento de eu estar aqui de volta, treinando lá com os meus irmãos também, na Vila Shen. Então, tem a ver com o meu desenvolvimento, com seguir aprendendo. Você é o único representante do Tai Chi Chuan da escola da família Chen da China, né? Lá no Brasil. Sim, sim. Nossa. É uma grande honra e uma grande responsabilidade também. E entre seus alunos tem alguns meninos igual a você que assistiu algum cinema chinês e queria Tem. aprender? Para muita gente foi assim, foi muito parecido com a minha história. Então, se tem gente hoje que ainda não assistiu o cinema de Hong Kong, a gente indica, a gente fala, olha, vai assiste Tem esse exibição filme. de filme lá no centro? Às vezes a gente faz também sessão de cinema lá no centro, porque a gente tem uma sala, um auditório com projeção. Na nossa live, nas nossas lives, muitos amigos brasileiros perguntaram se todos os chineses sabem Kung Fu. Sim. Antes de você praticar Kung Fu, Tai Chi Chuan, você também tinha esta curiosidade? Tinha. Eu achava que de fato eu ia chegar aqui, todo mundo ia fazer Kung Fu, ia fazer Tai Chi. E quando eu cheguei aqui eu percebi que não. Eu encontrei muita gente fazendo Tai Chi, Kung Fu nos parques, mas eu vi muita gente dançando. Vi muita gente fazendo, eu não sei como fala em chinês. Especialmente idosos, né? Idosos. Muita gente fazendo aquela jogo com peteca, de pé. Muita gente fazendo yoga. Muita gente fazendo taekwondo. Me parece que tem muita gente que faz capoeira. Acho que tem aqui em Pequim grupos de capoeira, que é uma arte brasileira. Então, uma coisa que eu aprendi, Luiz, é que vocês, a civilização chinesa, tem muito a nos ensinar em relação a manter o corpo em movimento. Sim. Então, a ideia não é você só ir... eu só vou me movimentar se eu for para uma academia. Não é isso. Aqui eu aprendi que você pode fazer exercício em qualquer lugar. No parque, na praça, no estacionamento do shopping quando ele fecha. Então existe uma outra ideia para vocês que é ter saúde é se movimentar. Na China se fala 管住嘴, 迈开腿. Você sabe como traduzir para português? Por favor, traduz para Eu não português. sei como traduzir para português. Controlar sua boca. Controlar seu desejo de comer muita coisa. Faça mais exercício. Isso, olha só. Que sabedoria maravilhosa. Chineses têm muita essa consciência de ter uma boa saúde, ter muita longevidade, viver com qualidade. De saúde. E você acha que hoje em dia Tai Chi ou Kung Fu ainda tem muitas pessoas lá, brasileiros, que gostam? Muita gente. Muita gente. O Brasil, acho que o Brasil é um dos países que mais tem praticantes de Kung Fu e de Tai Chi. Tem muita escola. Quando eu vi você divulgando fotos de brasileiros praticando Tai Chi no bambuzal, ou na praia, ou em frente de alguns monumentos especiais, eu fico sempre muito impressionada. Não, é muito. Uma paisagem tão harmoniosa, sabe? A integração da cultura chinesa com brasileira, né? Sim. É graças a vocês, né? Que embaixadora, voluntária da cultura chinesa lá no Brasil. Não, a gente é muito apaixonado pela cultura de vocês. A gente tem que agradecer demais por vocês, de alguma maneira, fazerem o trabalho que vocês estão fazendo, de continuar disseminando, traduzindo textos. Eu sei que você gosta muito de traduzir textos clássicos, poesia clássica chinesa para português, e agora com o canal de vocês também levando a cultura chinesa não só para o TikTok, mas para outros meios. Esse é um jeito
de fazer o brasileiro olhar e falar, nossa, eu quero aprender mais sobre isso. Nossa, eu quero ir à China para ver como é que funcionam as coisas lá. Então, isso é muito bom para a gente, que aproxima, que é bem importante. Vocês têm uma expressão em mandarim que fala de destino, de sincronicidade, destino. 是缘分呢 Pois destino é, 缘分 缘分 não é afinidade? Afinidade, pode sim, afinidade. destino Eu acho essa expressão uma das coisas mais lindas que eu já vivi aqui na China. Já conheci muita gente aqui na China que se tornou meu amigo e na conversa sempre a pessoa falava essa expressão para mim. Como uma coisa mágica, uma coisa de Deus que fez com que eu encontrasse você e a gente de alguma maneira, por afinidade, a gente segue falando. tudo é marcado. Exatamente. Então, estou falando sobre isso para dizer para quem está nos assistindo que acreditem no sonho de vocês. Acreditem naquilo que vocês querem realizar. Como eu já contei aqui, um garotinho pequenininho, pobre, do interior do Brasil, conseguiu realizar um dos grandes sonhos da vida dele, que foi vir à China, que foi treinar com um grande mestre tradicional, que foi montar um centro de cultura tradicional chinesa. Conseguiu. Então, se eu conseguir, eu acredito que você também vai conseguir realizar o sonho que você quiser realizar. Então, acredite nisso. Eu acho super lindo essa sua mensagem e eu também queria compartilhar com nossos espectadores que eu vi que você publicou essa mensagem. Tudo o que precisamos está em nós, né? Em nosso corpo. Se coloque em movimento, se coloque na pausa e na presença e sinta como somos potência. O Tai Chi Chuan é um caminho magnífico para esse encontro, para esse despertar. Se permita. Então, é o Tai Chi Chuan que leva esse encontro nosso e que leva você à China e que leva o Tai Chi Chuan para o Brasil, né? Muito maravilhoso. Então, foi uma conversa muito alegre, né? Filósofo, Ok. cheio de filosofia. Ok, então... E espero que tenha mais meninos como igual a Gil, né? Seguindo seu sonho e seu sonho um dia será concretizado. Muito obrigada por assistir ao nosso encontro tão especial de hoje. E a gente vai, né, quem sabe, fazer mais vídeos Por favor. sobre sua vida em Chanjiagou, né, na aldeia onde o Gil começou. Muito Tá bom? bem. Então, Muito obrigado. muito boa viagem. Obrigado, Luiz. Seja bem-vindo mais Obrigado, uma vez obrigado. à China. Xixeni Jonko. A gente se vê. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.